Cavaco Silva, um dos resquícios da direita tradicional, veio a público dar indicações ao Partido Social Democrata e criticar essencialmente o Chega. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos estas declarações porque cai bastante em cima do Chega, dando quase a entender que o Partido Social Democrata está a governar de uma forma absolutamente impecável e que é um conjunto de pessoas guiados por convicções firmes e por uma espinha dorsal, quando todos nós sabemos que se há coisa que este Partido Social Democrata não tem é convicções e espinha dorsal. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Cavaco Silva defende a ação reformista do governo e critica Partido Socialista e Chega. Ex-presidente alerta que sem reformas estruturais Portugal continuará um país relativamente pobre. Portanto, parece que Cavaco Silva descobriu o petróleo, como se costuma dizer. O ex-presidente Aníbal Cavaco Silva defendeu a ação reformista do governo de Luís Montenegro, criticando a falta de coragem do PS e a impreparação do Chega perante reformas estruturais, sem as quais Portugal continuará um país europeu relativamente pobre. E enviou um ensaio ao semanário do Expresso e vamos ver aqui o que é que diz sobre o Chega e sobre o Partido Socialista, que esta é essencialmente a parte relevante. E portanto começa mais ou menos por aqui. Os progressos na satisfação das reivindicações dos portugueses nos 3 anos restantes da legislatura dependem do discernimento e da firmeza da ação reformista do governo e do grau de obstrução parlamentar às reformas estruturais indispensáveis. O problema é que pessoas como o Cavaco Silva, que utilizam esta expressão de reformas estruturais sem dizer exatamente o que é que querem com essas reformas e partirem do pressuposto de que as reformas estruturais são basicamente um consenso que só não é atingido porque há 3 líderes partidários que não se entendem, é de uma infantilidade que me parece absolutamente indescritível. Vamos por partes. As pessoas que votaram nestes 3 blocos, ainda para mais numa altura de tamanha polarização e de tamanha, enfim, polarização, a maior polarização que o sistema democrático português já teve, como é que o professor Cavaco Silva pode partir do pressuposto de que estas reformas estruturais, que são sempre coisas bastante abstratas, não há ninguém que diga que reformas é que são essas, enquanto que eu ouço, chega a dizer, por exemplo, o que é que quer fazer sobre vários temas. O Partido Social Democrata apresenta uma proposta, mas se o Chega ao Partido Socialista se opuserem, está disposto a destruir 70% da proposta para avançar com alguma coisa que possa ser entendido como uma reforma estrutural. Diga-se de passagem, se vocês abdicam de 70% da vossa proposta, vocês não têm nenhuma proposta. Portanto, abdicaram da maior parte daquilo que eram as vossas intenções, então os meus amigos não têm proposta nenhuma. O que deveriam fazer, exatamente como disse Pedro Passos Coelho, têm esta reforma, podem negociar alguns detalhes. Se na estrutura o Partido Socialista e o Chega não acreditam na proposta, os meus amigos avançam a proposta no Parlamento e veem o resultado e depois cada um assume as responsabilidades sobre o seu posicionamento. É fácil de perceber. Agora o Partido Social Democrata não quer fazer isto porquê? Porque fazer isto iria obrigar a uma tensão política de curto prazo, iria obrigar a um certo grau de coragem, porque as pessoas em última instância iam se posicionar consoante, enfim, o próprio posicionamento dos partidos, ou seja, avança uma reforma com o pacote laboral. O Partido Social Democrata avança essa reforma. O PS e o Chega votam contra. A reforma é chumbada porque não há outra forma de a aprovar. O Partido Social Democrata tem argumentos para dizer, olha, isto era o que eu queria fazer, os partidos não me deixaram. E pronto, e acabou. É fácil de perceber. E o Chega, por outro lado, pode dizer, não, nós chumbámos esta proposta por isto, aquilo e o outro. E o Partido Socialista, a mesmíssima coisa. A questão é, como não há uma convicção, não há uma espinha dorsal no governo da AD e na maior parte dos maiores representantes da AD neste momento, eles estão disponíveis a abdicar de 70% de uma proposta que dizem querer fazer e depois avançar com 30% dela, se for o que sobrar, e depois já não tem nada a ver com a proposta inicial. E portanto, esta é que é a questão. Portanto, o professor Cavaco Silva, se quiser falar sobre falta de convicções, pode-se virar para o seu governo ou para o governo do seu partido, que tem muito por onde explorar. No atual quadro reivindicativo e mediático, admite, é muito difícil a um governo sem apoio maioritário na Assembleia da República levar por diante as reformas estruturais exigidas por um crescimento forte da economia portuguesa e o aumento da produtividade. Numa análise claramente negativa ao espírito reformista das principais
forças políticas atuais. Cavaco afirma que o Partido Socialista governou entre 2015 e 2024, movido acima de tudo pela preservação do poder, demonstrando uma clara aversão às políticas de cariz estrutural e desperdiçando oportunidades, enquanto o líder do Chega procura enganar e iludir os portugueses através de uma gritaria de pretensas verdades. Tem graça que esta frase que o professor Cavaco Silva utiliza para descrever os governos de António Costa entre 2015 e 2024 parecem adequadas. A questão é, esta frase que é utilizada para descrever o PS pode ser facilmente utilizada para descrever o PSD do dia de hoje. Porque, como o professor Cavaco Silva bem sabe, e se não sabe deveria saber, mas tenho a certeza absoluta que sabe, e se sabe está-se a fazer de parvo, o que no meu entender é bem pior. O professor Cavaco Silva sabe perfeitamente que se o PSD tiver uma pinguinha de convicção no corpo, uma pinguinha de estrutura em termos ideológicos e políticos e quiser avançar com uma reforma estrutural, avança com ela. Bem sei que pode negociar alguns detalhes se a estrutura da proposta se mantiver, porque em última instância, se os meus amigos apresentam uma proposta, eu parto do pressuposto que é porque acreditam nela e, portanto, negociam alguns detalhes, algumas coisas que estão disponíveis para abdicar e há ali um certo limite que os meus amigos têm que colocar limites políticos para avançar. O Partido Socialista e o Chega a dizer que não. Os meus amigos avançam com a proposta chumbam e depois vocês viram-se para os portugueses. Olhem, meus amigos, a proposta não passa, estes dois senhores não me deixam governar. Vamos a eleições e dão-me uma maioria absoluta ou nem por isso. E depois os portugueses decidem. A questão é que o Luís Montenegro sabe que não tem qualquer sustentabilidade política e uma pessoa que apresenta uma proposta e está disponível para abdicar, por exemplo, 8 em 10 medidas para que uma proposta passe, se vocês abdicaram a maior parte da proposta, saibam que a proposta já não existe. E portanto os meus amigos já não estão a apresentar nada em concreto. E isso é que é importante de dizer. E depois tem aqui uma última parte. Quanto ao Chega, trata-se de uma força política desprovida de uma ideologia minimamente coerente, que tem revelado uma óbvia impreparação técnica para falar de políticas para o progresso do país e que tem como marca distintiva a retórica da confrontação e o discurso teatral do ódio, do insulto, da calúnia e da mentira. E depois tem aqui o ex-presidente da República escreve ainda que qualquer invocação comparativa de André Ventura com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni é totalmente despropositada. Sabem porque é que eu digo que eu não quero, em última instância, que gostaria no curto prazo, mas que não gostaria no médio e longo prazo que Pedro Passos Coelho voltasse? Porque Pedro Passos Coelho é o último resquício da direita tradicional e a última possibilidade da direita tradicional sobreviver politicamente. E como eu quero que a direita tradicional desapareça politicamente, eu acho, em última instância, que Pedro Passos Coelho não seria uma boa notícia para este meu desejo. E explico-vos logo porquê. A direita tradicional, que abdicou das suas convicções para jogar abertamente segundo as regras do jogo político da esquerda portuguesa, que em última instância até adotaram agendas culturais da esquerda portuguesa e da esquerda ocidental, que iam acabando por guiar as políticas em termos nacionais, era uma direita tradicional habituada a perder. E eu, da minha parte, não gosto de perder. Não acho que perder seja uma coisa aceitável. Eu não estou a dizer que tem que se fazer um golpe de Estado quando se perde eleições, mas a naturalidade com que esta gente perde e a tranquilidade com que perdem, porque em última instância sabem que vão continuar no Parlamento a ganhar o mesmo salário e não procuram qualquer luta para vencer minimamente as eleições e enfim, mobilizarem-se por ideias e por convicções. Como não há nada aqui, eu acho que a única solução de darmos continuidade ao país é a extinção da direita tradicional. E a direita tradicional só vai ser extinta quando Pedro Passos Coelho não estiver politicamente disponível para o fazer. Más notícias para esta minha vontade. Eu acho que Pedro Passos Coelho vai voltar. Pedro Passos Coelho ainda tem um grande peso político, tem provavelmente dos maiores capitais políticos do país, isso é inevitável, e eu acho que em última instância Pedro Passos Coelho pode ser a última esperança da direita tradicional portuguesa, e apesar de eu não ter nada pessoalmente contra Pedro Passos Coelho, tenho tudo contra a direita tradicional portuguesa. E, portanto, da minha parte, gosto pouco de pessoas que estejam habituadas e tranquilas com a derrota, que não tenham um pingo de convicções no corpo e, portanto, acho que a direita tradicional tem mesmo que desaparecer e a direita tradicional é, em última instância, também incorporada pelo professor Cavaco Silva. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.